Olá, eu sou José Roberto Cunha, aluno do curso MBA Gestão de Negócios, Tecnologia e Transformação Digital. Sou fundador da Qubit Informática, uma empresa de desenvolvimento de software, e também atuo na área educacional há mais de 30 anos, como especialista em tecnologia educacional. Neste vídeo eu apresento meu TPF, onde vou expor um projeto para o aproveitamento de recursos tecnológicos em escola de nível básico. Um dos motivadores do projeto está na observação da redução das atividades relacionadas a meios tecnológicos na educação básica pós-pandemia. O período restritivo da Covid-19, ele gerou diversas sequelas no segmento educacional, principalmente no desenvolvimento cognitivo. Então, pais, alunos, coordenadores, professores ficaram com grande apreensão em relação à efetividade do processo de ensino-aprendizagem. Mas, por outro lado, a pandemia causou um letramento digital na comunidade em geral de forma jamais vista. Haja visto o crescimento das plataformas como Google Meeting, Microsoft Teams, Zoom. Passada a crise, um efeito que restou disso tudo o que eu chamo de refração tecnológica, que é a generalização do sentimento de que as aulas remotas e com recursos tecnológicos elas têm pouca ou nenhuma eficiência. E daí a redução da utilização desses recursos pelas escolas. Veja esse exemplo que eu mostro agora. Eu tenho aqui um gráfico da quantidade de atividades versus recursos versus ano letivo de uma instituição do setor privado, educação básica na cidade de Jundiaí, São Paulo. Aqui eu estou mostrando a quantidade de vezes que aquele recurso foi utilizado no período letivo. No ano de 2020, essa escola usa a plataforma do Office 365, as principais ferramentas estão mostradas aí, que são Teams, o SharePoint e o Stream. Ela também utiliza outras ferramentas que estão colocadas aqui no lado. Esse é o ano da pandemia. O ano seguinte foi um ano marcado por atividades híbridas, parcialmente remotas, parcialmente presenciais. E a gente já notou a diminuição. Mas a minha observação vem no ano de 2022, onde os agendamentos e utilização das plataformas nessa instituição caiu a praticamente zero. E no ano seguinte, o ano que nós estamos, 2023, a mesma coisa. Se a gente observar as plataformas de pesquisa como o Google, os termos de pesquisa buscados nos últimos 5 anos relacionados à educação remota e ferramentas tecnológicas, como por exemplo o Office 365, veja o gráfico. Google for Education, as duas maiores plataformas utilizadas no Brasil. Veja o gráfico. Período da pandemia marcado por um crescimento no mecanismo de busca. Período pós-pandemia, quase nenhum acesso, o que denota a não utilização das plataformas. Aí surge o principal questionamento do projeto. Como aproveitar o legado digital gerado pelo período da Covid-19, diminuindo o efeito de refração tecnológica? Mas essa questão está relacionada a algo mais antigo. Quando os equipamentos ou os recursos chegam na escola, a pergunta é, os equipamentos chegaram e agora? O que nós fazemos com ele? Então veja que essa questão é um pouco mais anterior. Não adianta investir em recursos se a gente não tem a devida capacitação para utilizá-los. Mas afinal de contas, de que legado a gente está falando quando trata desse assunto? Um legado de hardware existe. O investimento realizado pelas instituições, pelo próprio governo, na infraestrutura de rede, de computadores, de câmeras, de data show. Veja, por exemplo, esta sala de aula da mesma instituição que eu mencionei anteriormente. Esse cabo de rede que está aqui não existia antes da pandemia. Esse computador não existia. Esse equipamento de som não existia. Foram todos os equipamentos comprados, o data show, todos os equipamentos de som, todos eles comprados para a pandemia. Olha no canto da sala uma câmera, porque nessa altura as salas de aula estavam transformadas em verdadeiros estúdios de transmissão de aula. Só nessa escola eram 38 salas transmitindo aulas simultaneamente, e sempre com o apoio do equipamento de TI lá atrás. Então nós estamos falando de um legado de hardware.
investimento em equipamentos, mas também estamos falando de um legado de software, compra de licenças, parametrizações, configurações, mas eu acho que o principal legado da pandemia foi o legado de recursos humanos, né? O letramento digital, a troca das experiências, a comunicação e as inovações pedagógicas. Houve aí no período de pandemia, principalmente por parte de professores e coordenadores, né, um aprendizado muito intenso nas novas ferramentas e plataformas digitais, né? Isso exigiu uma rápida adaptação e aquisição de habilidades técnicas para realizar a transação para o ensino online. Tivemos o desenvolvimento de competências, né, que se destacou muito na pandemia, a importância do desenvolvimento contínuo das competências digitais dos professores. Isso, né, inclui não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de criar conteúdo digital relevante e envolvente. O compartilhamento e a comunicação. Muitos professores buscaram colaborar e compartilhar as suas experiências e recursos online. Isso levou a uma formação de comunidades virtuais, onde os educadores puderam trocar ideias, estratégias, soluções para os desafios enfrentados. Então, recurso humano, eu acho que é uma das principais legados da pandemia, nesse sentido, é claro. Mas quais são os objetivos específicos desse projeto? São vários, né? O primeiro é implantar um modelo de uso de recurso tecnológico de forma eficiente, que esteja relacionado ao aprendizado do aluno. Elaborar um planejamento dessas atividades digitais, que auxiliem de forma efetiva na formação dos alunos. Completar a formação acadêmica dos alunos para ferramentas que hoje em dia eles não estão mais aprendendo na escola e, portanto, acabam ficando fora do mercado de trabalho. Criar as capacitações para professores para que todo esse modelo e esse planejamento seja concretizado. Né? Também temos aí como objetivo diminuir o retrabalho, porque são diversos sistemas operando e eles têm que trocar informações. E aproveitando a oportunidade, implantar OKRs para medir o desempenho da organização na execução deste projeto. E qual a importância do projeto? Só a recuperação dos investimentos de TI gastados com computador? Fora disso, né, nós queremos sim mitigar as perdas de desenvolvimento cognitivo. Né? O Banco Mundial afirmou, né, em um artigo que essas perdas podem impactar a vida dos alunos, dos jovens, em até 25%, né, em ganhos futuros. A gente também tem aí como importância do projeto a preparação para crises futuras. Né? O Covid foi um exemplo para nós de como a situação pode ser drasticamente mudada de uma semana para outra. Como, né, manter o legado digital ativo para outras situações. E a tomada de decisão baseada em dados. Né? Durante o período da pandemia, muitos foram os achismos, eu acho que fazer isso dá certo, eu acho que fazer... Então é hora de fazer o levantamento de informações através de sistemas e avaliações contínuas. No início da elaboração desse projeto, em princípio, eu pensei que seria para atender às necessidades específicas da escola onde eu atuo, mas eu percebi seu grande potencial como um novo negócio. E, em função disso, eu resolvi expô-lo aqui usando o Business Model Canvas e tratando-o como um novo negócio. Então, quais são os clientes para esse novo negócio? Os alunos são clientes, os professores são clientes, a coordenação pedagógica e as instituições de ensino. Mas aqui, esse projeto tem uma especificidade muito importante. Os clientes do projeto são também atores e produtos do mesmo. E isso, esse representa um grande desafio. Como exercer a liderança necessária para obter os melhores resultados? A resposta para essa questão vem da própria pandemia. Quantas vezes durante a pandemia fui procurado por professores com medo de perder o emprego por conta de não saber usar recursos tecnológicos? Então, o modelo de liderança positiva e exponencial adequa-se perfeitamente a uma realidade onde a gente procura a eliminação do medo, a utilização das forças
ao invés das fraquezas, o otimismo e não o pessimismo, e o apoio ao invés da crítica, né? Para entender melhor esse ambiente, onde a gente às vezes vai ter que ser diretivo, às vezes vai ter que ser persuasivo ou participativo, eu fui ouvir os grupos envolvidos. Ouvindo os alunos, a falta de interação social foi o maior agravo da pandemia para eles. Isso também é a opinião dos psicólogos e coordenadores. A carga de trabalho era muito ruim, houve muita reclamação, diversas demandas em multiplataformas, sobrecarregando. A falta de clareza nas instruções também foi outro ponto levantado. Já na conversa com professores, o treinamento técnico foi um dos mais mencionados, o engajamento, a preocupação com o engajamento do aluno nas atividades, um feedback de todas as partes efetivo e a integração do currículo com os materiais que nem sempre era possível utilizando a plataforma. Outra questão importante era o suporte, o suporte estar disponível para a realização das atividades. Falando com a coordenação e direção, praticamente as mesmas demandas, a preocupação com a plataforma, os alunos são jovens, eles não têm autonomia, portanto a plataforma deveria ser adaptada a essa falta de autonomia. A falta de desenvolvimento de habilidades específicas, tem atividade que você precisa fazê-la manual, principalmente nas idades dos alunos mais jovens, e a falta de motivação para atividades desenvolvidas no ambiente digital. Percebemos que o fator humano é a parte mais sensível e importante do projeto. São diversas jornadas do cliente correlacionadas, todas orientadas na mesma direção, ainda bem. Isso quer dizer o óbvio, O sucesso do aluno garante o sucesso da instituição. O sucesso da instituição pode garantir o sucesso do professor, da coordenação, Todos eles voltados para a mesma direção. O professor preocupado com sua carreira, com as condições de trabalho, o aluno com a sua formação e a coordenação. Se seguirmos nessa jornada, geramos um ciclo virtuoso, onde o engajar do cliente se torna natural, e o relacionamento contínuo pode gerar retorno. Então, qual seria a proposta de valor para esse novo negócio? Treinamentos, planejamento digital, preparação para o mercado de trabalho, então mais cursos, treinamentos, integração dos sistemas e individualização do método e dos conteúdos. Quais são os parceiros, que a gente vai utilizar? Os mesmos parceiros contratados lá na pandemia, a Microsoft, a Qbit, a TOTOS, a Innoviman. Diante de um cenário de muitas plataformas e muitas oportunidades, a oferta no segmento educacional é muito grande, nós temos que aprender algumas palavrinhas importantes, palavras-chave. Filtrar, integrar, comunicar. Por exemplo, não é comum que a gente tenha um sistema onde a gente distribua 12 logins para uma pessoa. Ela vai ficar perdida de como utilizar cada recurso. Não dá para se suportar, ou seja, prestar suporte para todas as plataformas disponíveis. E, portanto, a escolha tem que ser feita. No caso do nosso projeto, estamos escolhendo algumas, entre elas a plataforma do Office 365. Definidas as plataformas, as atividades chaves e os produtos chaves são os produtos dessas plataformas. As atividades chave é a integração digital, a criação de um ambiente onde a gente possa trocar a informação a qualquer momento, a qualquer tempo, e o compartilhamento. Eu vou dar agora uma ideia dos treinamentos oferecidos. O Microsoft Teams, a parte técnica vai ser discutida, sim, mas também como bolar estratégias para engajar os alunos remotamente nessa plataforma. O SharePoint, idem, toda a parte de treinamento técnico e também as condições para criar ambientes produtivos. Outra questão super importante, retomar os processos abandonados. Nós estamos cheios dos nativos digitais, mas que não têm habilidades e competências para o mercado de trabalho. Por quê? Porque as tecnologias que eles utilizam são fundamentadas em designs de produto como Idiot Proof, Foolproof,
user-friendly, e toda vez que a facilidade é extrema, o aprendizado e o desenvolvimento ficam dificultados. Então nós vamos retomar os tradicionais cursos de laboratório de língua portuguesa, com Word, matemática com Excel, né, história e ciências com PowerPoint. Em se tratando dos canais de relacionamento, né, nós vamos utilizar aqueles nativos da própria plataforma, que sejam, né, o Stream, o próprio portal, né, do professor, o Office 365. Nós também teremos reuniões de contato pessoal intenso. Este é um exemplo, né, de um canal de ambiente interativo e de troca de informações. O SharePoint, aqui é o SharePoint de integração do TI, que contém todas as informações para um novo colaborador que ingressa na empresa, né? Então, os treinamentos, vídeos, formulários, todos eles estão disponíveis numa plataforma de fácil acesso, onde você tem as perguntas frequentes, os agendamentos de evento, todos os vídeos de treinamento. Também incorpora ao SharePoint os conteúdos de disciplinas e são criados pelos próprios professores. Aqui nós estamos vendo o exemplo de aula de biologia. Outra ferramenta de integração e comunicação é o Helpdesk, né? Abertura e atendimento de chamados com métricas profissionais de atendimento de chamado. Super importante, né, na prestação de serviço desse tipo. Por se tratar de um projeto, né, que aproveita o legado da pandemia, parte dos custos do projeto já estão lá e devem ser reaproveitados como tal, né? E as receitas? Quais seriam as receitas provenientes desse projeto? Vamos detalhar melhor custos e receitas, né? Quais são os custos do projeto? Os custos do projeto são os custos de infraestrutura. Como eu já mencionei, toda a infraestrutura ela foi preparada no ano de 2020 e ela encontra-se disponível, né? Os custos de treinamento, nós teremos a partir de janeiro reuniões semanais de treinamento e disponibilizaremos treinamentos online. Com relação ao licenciamento do Office 365, atualmente a Microsoft ela tem um projeto de incentivo de uso das ferramentas do Office para instituições de ensino, que acaba tendo licenciamento para alunos, professores e instituições gratuito, né? E as receitas desse projeto? Quais podem ser as receitas, né, provenientes do projeto? Receita com treinamentos corporativos de outras instituições, as receitas provenientes de cursos especiais fornecidos a professores de forma presencial, cursos online, né, que serão gerados até o final do ano de 2024, e também a venda de materiais digitais. Com relação aos OKRs, os objetivos e resultados, a gente tem aqui, né, como meta melhorar a pontuação média da satisfação do aluno em 10% na aplicação deste projeto. Nós temos aumentar a taxa de retenção dos alunos, né, em 20%, fomentar a inovação, os artigos e a criação de conteúdos perante o corpo docente, um acréscimo de 10% em projetos. Nós também queremos lançar um curso de treinamento, né, de letramento digital para outras instituições, e como ainda uma meta a ser atingido, receber a cobertura da mídia local em pelo menos 2 eventos envolvendo, né, as atividades com recursos digitais. Eu gostaria de agradecer a todos os professores que ministraram aulas no curso que frequentei nesses últimos 2 anos, né? A inspiração de vocês foi fundamental para várias mudanças que eu fiz na vida, na minha empresa e neste projeto. Gostaria de agradecer muito, a inspiração foi fantástica. Agradecer também a minha orientadora, Vanessa, que colaborou nesses últimos tempos com muitas ideias e esclareceu muitas situações.
Obrigado, estou muito feliz e esperançoso para executar esse projeto em 2024.